Boa noite, gente. Obrigado, Stephanie, pela apresentação. Obrigado à Bienal pelo convite. Obrigado a vocês todos por estarem aqui. Eu, em vez de ler aqui um texto, como a Stephanie leu aqui, uma mini bio minha, eu acho muito... É um pouco constrangedor de ouvir, assim, e toma muito tempo, e eu acho que fica mais legal as pessoas se apresentarem, embora os dois palestrantes hoje dispensem apresentações, mas eu vou pedir para eles se apresentarem. A gente tem bastante tempo aqui para bater esse papo nesse dia tão especial. Então, por favor, a Inaê, depois o Laurentino se apresentar. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa, né, com Laurentino Gomes, Thiago Rogério. Agradecer o convite feito pela Bienal. É um prazer e acho que, mais do que um prazer, é uma necessidade a gente discutir a independência do Brasil. E acho que está num dia bem interessante para fazer isso, quando a gente comemora os 201 anos da nossa independência. Então, eu sou Inaê Lopes dos Santos, sou historiadora, professora de História das Américas da Universidade Federal Fluminense. Trabalho com a história da escravidão e do racismo nas Américas, mas com recorte e um diálogo muito profundo com a história brasileira. Trabalhei com o Thiago como consultora do Projeto Quirino, que foi um prazer enorme. Sou autora de alguns livros, alguns deles estão aqui, todos eles nesse recorte de pensar escravidão, pós-abolição, racismo no Brasil e nas Américas. E, enfim, sou mãe também, estava aqui com os meus 2 filhos, agora há pouco. É um prazer estar aqui conversando com vocês e espero que a gente tenha um bom bate-papo. Bem, boa noite. Eu sou Laurentino Gomes, sou jornalista e escritor, autor de 3 livros, sou com datas sobre a história do Brasil no século XIX, 1808, 1822 e 1889, e de uma trilogia que eu acabei de concluir, que é a Escravidão, uma história da escravidão do Brasil em Portugal, do primeiro leilão de africanos escravizados na vila de Lagos, no Algarve, no dia 8 de agosto de 1444, até a chamada Lei Áurea e os seus desdobramentos. Sou também marido da Carmen, pai de 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, e principalmente avô da Olívia. O meu papel principal hoje é o de vovô Tino. Então, e eu estou muito feliz hoje de estar aqui na companhia do Thiago e da Inaê, porque é o fechamento de um ciclo na minha vida. Eu lembro exatamente o dia em que minha vida mudou aqui na Bienal do Rio de Janeiro de 2007. Eu tinha lançado o primeiro livro, estava bastante inseguro se o livro teria repercussão ou não, que era o 1808, e a repercussão foi tão grande que 8 meses depois eu pedi demissão do meu emprego na Editora Abril, onde eu trabalhava, para virar escritor. E agora estou aqui fechando essa segunda trilogia. Então, para mim, é um momento bastante importante e muito especial, muito significativo na minha vida. Obrigado. E hoje é um dia muito especial para a gente falar sobre independência. Tem 2 referências aqui no assunto sobre isso e num momento especial também para a gente estar tendo esse debate, porque é a primeira independência depois de algum tempo que a gente não carrega, embora a gente esteja sempre preocupado, né, com os rumos do país, mas nesse ano é um peso um pouco menor que está sobre todos os nós, porque, por exemplo, na independência do ano passado, vamos lembrar, a gente estava às vésperas do que poderia ser uma ruptura democrática. Então é um alívio estar aqui nesse contexto, embora, obviamente, ainda haja muito a ser conquistado e tudo mais. Mas a primeira pergunta para os dois, e aproveitando que são 2 olhares que a Inaê e o Laurentino trazem para a independência, são 2 olhares mais completos e mais complexos do que geralmente a gente aprende. Hoje em dia, enfim, ao falar isso, pode parecer uma generalização e também um pouco injusto com os professores que já se preocupam em ensinar esses olhares mais complexos sobre a independência. Mas eu, por exemplo, aprendi na escola, e talvez muitos de vocês aqui,
uma versão da independência que se limitava praticamente àquele quadro do Pedro Américo, o Independência ou Morte, que na verdade não é um quadro nem que foi pintado na época da independência, é um quadro de 1888, que o próprio Pedro Américo reconhecia que tem muito de romance ali, né? Não é uma reprodução fidedigna dos fatos, mas é a versão que a gente aprendeu na escola, e que muitos de nós aprenderam na escola, né? Então, a minha primeira pergunta para a Inaê, para o Laurentino, o que geralmente fica de fora do quadro, e aí simbolicamente, né, no sentido figurado, mas também literalmente, assim, quando se fala da independência, e o que chama a atenção a eles nesse sentido, o que eles acham que deve ser lembrado numa data como o dia de hoje, justamente por ficar fora do quadro, e por que é importante contar a história dessas coisas que ficam fora do quadro, geralmente, quando se fala na independência. Bom, é uma ótima pergunta, Tiago. Eu diria que a gente pode pensar em duas grandes coisas que ficam fora do quadro e são aspectos que estão correlacionados. O primeiro é a ideia de processo, né? O quadro do Pedro Américo, ele reforça uma imagem que foi construída ao longo da história do Brasil, em que o 7 de setembro seria o começo, o meio e o fim da independência, né? Então, um começo, um meio e um fim, no qual os personagens estão muito bem posicionados. Então, a gente sabe quem está no centro do quadro, né? E existem alguns, digamos, enfim, pessoas que fazem parte de uma espécie de pano de fundo, né? Que estão posicionadas, lembrando que existia algo que seria próximo a uma ideia de povo, né? Pessoas pobres, enfim, mas um lugar muito à margem mesmo desse quadro. Então, acho que esse aspecto ele é fundamental porque ele retira algo que é crucial do processo de independência do Brasil, que eu também aprendi de uma maneira um tanto quanto torta e que tornou a história do Brasil, para mim, durante muito tempo, uma história, vou ser bem reducionista, mas a sensação que eu tinha quando eu era aluna, né, na escola é que a história do Brasil era chata, era desinteressante, né, porque era uma história que não tinha o quê? Conflito, não tinha dinamismo. E esse quadro do Pedro Américo, a forma como ele foi utilizado, né, não é nem o problema nem o quadro em si, mas o que ele representa, retira da independência o seu caráter processual. E, ao fazer isso, a gente tem um segundo problema, né, que é retirar a polifonia deste processo. Ou seja, a gente entende até hoje, e infelizmente, né, a independência do Brasil a partir da figura do Dom Pedro I. Claro que é uma figura crucial, uma figura-chave para entender esse processo, porque ele era a autoridade máxima daquele período e continua sendo a autoridade máxima, né? Mas a gente perde a oportunidade de entender, primeiro, a dimensão que o país tinha, né, ainda na sua condição de reino, né, vinculado a Portugal, mas uma dimensão que é, como hoje, continental, né, e que, por ser continental, tinha muitas identidades distintas. E o que é mais interessante é que, neste processo, que eu acho que a gente pode até tomar o 7 de setembro, que durante muito tempo não era a data importante do processo de independência. Então, durante boa parte do século XIX, a data principal era o 12 de outubro, que é a data de coroação de Dom Pedro I, mas tomando aqui o 7 de setembro como essa data de nascimento do Brasil, ou de, né, iniciação desse país, a gente pode avançar em pelo menos 1 ano e meio, quer dizer, 1 ano e meio não, desculpa, em quase 1 ano, e chegar até o 2 de julho na Bahia, que é quando tropas, né, formadas por o que a gente vai chamar de povo brasileiro, conseguem expulsar as tropas portuguesas. É a última grande luta que acontece, né, o último grande conflito militar que acontece e que, de alguma maneira, coroa esse processo que a gente chama de independência. Nesse meio termo, né, nesses 10 meses, basicamente, de história, a gente tem uma série de conflitos, né, armados. E esses conflitos armados, eles são experimentados por sujeitos das mais variadas
posições sociais, econômicas. Então, temos escravizados, temos homens pobres, negros, os chamados homens de cor, indígenas participando, mulheres também atuando de várias formas. Então, quando a gente toma o quadro do Pedro Américo sem um olhar crítico, né, tendo ele como a síntese do processo de independência, a gente silencia essas vozes. E isso é importante dizer que não acontece por acaso. Eu acho que essa é uma outra dimensão, né? Há uma escolha deliberada pelo quadro do Pedro Américo e pela maneira como nós estudamos a história do Brasil durante gerações, né? A gente está falando de pelo menos 6, 7 gerações de brasileiros que entendem a história do Brasil a partir de um pressuposto de que a independência do Brasil foi algo que basicamente não teve nenhum tipo de conflito, né? A gente acha, inclusive, meio enfim, desanimada, porque era um rei português que vira o imperador do Brasil, então, cadê as grandes batalhas? Claro que a gente tem uma série de particularidades, e a figura de Dom Pedro é uma delas, não tem para onde correr, né? Ele é o nosso primeiro monarca, e é importante entender por que ele se transforma no primeiro monarca do Brasil, mas é fundamental ampliar a perspectiva, né? E entender que esse quadro serviu durante muito tempo para reforçar uma ideia que, ao meu ver, é um dos grandes problemas da nossa compreensão sobre a história brasileira, de que a história brasileira é uma história sem conflito, é uma história pacífica, né? Então, se a gente recupera o caráter processual da independência do Brasil, a gente inevitavelmente vai recuperar esses múltiplos agentes, essas múltiplas vozes que foram conflitantes, que não necessariamente estavam concordando em todos os aspectos e sentidos, mas que, em determinados momentos, compartilharam um sentimento, né, de uma proto-ideia de nação, porque o Brasil também é um país que se constrói a partir do 7 de setembro, ele não existe antes, né? Então, acho que, enfim, esses seriam dois grandes aspectos que ficam fora do quadro, mas só pontuando que esse ficar fora não é algo aleatório, né? Isso é absolutamente proposital para reforçar uma ideia da história brasileira de um país harmonioso, pacífico, né? Em que a gente não estuda conflitos. Eu, como dei muito tempo história do Brasil na universidade, né? Hoje eu acho que eu digo com muita exatidão que as regências, as revoltas regenciais que a gente estuda sobre esse nome de revoltas regenciais, também podem ser lidas sem problema algum como guerras civis. A gente está lidando com pequenas guerras civis. Então, o Brasil tem uma história profundamente violenta, inclusive, né? E esse quadro acaba reduzindo todo esse dinamismo e complexidade. Sim, eu acredito que Obrigada. Eu acho que, ao contrário do que o Tiago falou, a minha visão é absolutamente complementar à da professora Inaê. É exatamente isso. Os símbolos, a iconografia, a maneira como a história, às vezes, é construída, narrada, interpretada, serve para justificar uma estruturação de poder, de riqueza, de privilégio numa sociedade. E o quadro do Pedro Américo é essa expressão, né? Eu diria assim que muita coisa fora do quadro do Pedro Américo. No terceiro volume de Escravidão, aliás, eu começo o livro falando justamente sobre a iconografia, o que está dentro, o que está fora, né? O quadro do Pedro Américo é uma construção imaginária, mítica, de um Brasil imperial. Tem lá ele é todo masculino, branco, do colonizador europeu. Um príncipe impecavelmente vestido, num cavalo alazão, com a sua guarda de honra. Aliás, ele é quase uma cópia de um quadro de um pintor chamado Meissonier, que está no Museu do Louvre, que fala de uma vitória do Napoleão Bonaparte. Então, ele mostra, ali não tem povo, é uma elite, ou seja, é uma elite imperial que constrói o Brasil, que faz a independência. E no meu livro eu mostro que existe uma outra iconografia de 1822 que absolutamente não aparece
no quadro do Pedro Américo. É uma pequena tela que hoje está na Austrália, na Biblioteca da Austrália, e que mostra o espancamento, a surra, o chicoteamento de um homem negro escravizado no calabouço do Rio de Janeiro. É uma outra cena do Brasil, a que prevalece é a do quadro do Pedro Américo. Primeiro assim, o próprio quadro do Pedro Américo não mostra a cena real da independência. Aquilo ali é uma alegoria, é uma cena imaginária. O padre Pedro Américo pintou o quadro mais de meio século depois da independência. Nada do que está ali, a rigor, é real. Mas ela mostra também, eu acho que ela é um símbolo muito poderoso desse Brasil em que é uma independência quase que consensual entre pai e filho. O futuro imperador Pedro I, seu pai Dom João VI, num processo aparentemente pacífico, sem sangue, sem sofrimento, sem luta, sem participação popular. Essa é a ideia de um império brasileiro que tenta se legitimar justamente como um suavizador de conflitos, de aglutinação, de manutenção da integridade territorial, que os imperadores assumem esse papel, não é? Quando, na verdade, houve uma guerra da independência, como eu mostro também no livro 1822, teve uma luta na Bahia, que foi até 2 de julho de 1823. Muita gente morreu, teve uma batalha no Genipapo, no interior do Piauí, teve outra batalha em Caxias, no Maranhão, importante. Houve sangue, houve sofrimento. A participação de pessoas escravizadas, dos marinheiros escravizados que eram responsáveis pelo transporte de alimentos do recôncavo baiano para Salvador, foi absolutamente fundamental para que as tropas portuguesas se rendessem e fossem embora do Brasil no dia 2 de julho. Isso não aparece. Existe uma mitologia também de que tudo na história da independência se resumiria ao Dia do Fico, ao Grito do Ipiranga, ou seja, ao eixo Rio-São Paulo. Como se brasileiros de outras regiões não tivessem participado, não tivessem lutado. Não, o espírito da independência, a luta da independência contaminou todas as regiões do Brasil. Baianos, cearenses, piauienses, maranhenses, pernambucanos, mineiros. Muita gente lutou e, inclusive, morreu lutando pela independência. Isso não aparece. Agora, o que definitivamente não aparece é a realidade brasileira. O Brasil do século XIX é uma miragem, né? Um Brasil que tenta se vender como imperial, uma monarquia parlamentarista, com partidos que se revezavam no poder de tempos em tempos, o poder moderador do soberano intervindo para suavizar e resolver os conflitos políticos, uma arquitetura imperial no Rio de Janeiro e em Petrópolis, uma nobreza tropical, mas a realidade nas ruas era de pobreza, escravidão, analfabetismo, muito isolamento, falta de comunicação. Isso não aparece. O Brasil real, ou seja, é um Brasil um Brasil que está descolado da realidade, né? E essa o que o quadro do Pedro Américo mostra. E pensando nesse Brasil que está fora do quadro, né? E pensando nas duas obras agora, né? Na trilogia que o Laurentino acabou de concluir, Escravidão, e no Racismo Brasileiro, que é um livro da Inaê lançado no ano passado também, pela Todavia, trilogia Escravidão pela Editora Globo. Qual foi o papel da escravidão no processo de independência? Assim? Enfim, e deixar vocês falarem, talvez agora invertendo a ordem, começa pelo Laurentino. Depois. Bem, eu considero a escravidão o assunto mais importante da história do Brasil. Você não consegue entender nada, nenhum evento importante, eu diria
do passado, do presente e eu acredito que do futuro, sem observar a escravidão. Esse país ele é construído para a manutenção, a permanência, a perpetuidade de um sistema escravista. E ainda na independência isso é muito claro. É assim, só a escravidão explica por que o Brasil seguiu um caminho de independência totalmente diferente dos seus vizinhos. Havia muito medo no Brasil entre 1821 e 1822. Eu diria assim, medo de duas naturezas. Primeiro, é que o Brasil poderia, na falta de um centro de força e poder no Rio de Janeiro, e essa é uma expressão do José Bonifácio de Andrade Silva, representado pela monarquia, ou pelo herdeiro da monarquia portuguesa, o príncipe Dom Pedro, o Brasil poderia mergulhar numa guerra civil republicana, a exemplo do que acontecia com a América Espanhola. Portanto, era uma coisa que estava ocorrendo nos nossos vizinhos. E o Brasil, na hipótese de uma guerra civil republicana, poderia se fragmentar em 3, 4, 5 países independentes, a exemplo do que aconteceu com a América Espanhola. Porque os chefes políticos regionais provavelmente entrariam em guerra entre si para defender os seus interesses. Mas aí tinha um segundo medo, maior do que o primeiro, e aí diretamente ligado à escravidão. Como o Brasil não tinha forças armadas constituídas, exército, marinha, tudo isso foi feito muito às pressas na época da independência, os caudilhos regionais, os chefes políticos regionais teriam que armar as pessoas escravizadas. Essa era a força disponível para uma eventual guerra civil republicana. Essas pessoas armadas, vivendo num regime de cativeiro, mas também imbuídas das ideias libertárias que sopravam da Revolução Francesa, da Europa, da independência dos Estados Unidos, poderiam reivindicar a própria liberdade. Isso não era teoria. Havia um precedente, que era a independência do Haiti, em 1791, em que houve um conflito entre os colonos franceses na Ilha de São Domingos. As pessoas, os negros escravizados foram armados e trucidaram os brancos. Houve um banho de sangue na independência do Haiti. Então havia um medo do haitiísmo no Brasil. Esse era um termo corrente na época. A soma desses dois medos fez com que a elite agrária, escravocrata brasileira, optasse por um caminho conservador. Rompeu os vínculos com Portugal, manteve o herdeiro da coroa de Portugal no trono. O Brasil é o único caso de uma monarquia duradoura, 67 anos, até 1889, e não mexe em nada. Não acaba com o tráfico, não acaba com a escravidão, não alfabetiza as pessoas, não faz reforma agrária, não distribui riqueza, não faz nada. O Brasil rompe os vínculos com Portugal e mantém a estrutura social vigente e inalterada. Só a escravidão explica isso. E se você tentar analisar outros exemplos, a proclamação da República, os conflitos da regência, ou seja, tudo está diretamente ligado à escravidão. A escravidão é como se fosse um fio condutor da nossa história. Bom, eu vou concordar integralmente, né, com o que o Laurentino disse. A escravidão foi a instituição mais importante da história do Brasil durante os seus 300 e quase 80 anos de vigência, né? E ela foi uma instituição que foi fundamental não só para consolidação do processo de colonização, né? Então, a colonização só aconteceu da maneira como aconteceu no Brasil por conta da escravização indígena também, mas por uma série de questões, inclusive das relações que portugueses e mais tarde colonos brasileiros tiveram com o tráfico. A escravidão africana se tornou, né, a principal mão de obra, sobretudo dos produtos voltados para o mercado internacional.
Mas, além disso, a escravidão, quando a gente toma a escravidão como uma instituição, a gente não está falando só das pessoas escravizadas. A gente está falando também de uma sociedade de senhores de escravizados, né? Então, uma sociedade como a sociedade brasileira, que herda a escravidão é uma herança que a colônia lega para esse Brasil, o Brasil agora independente e soberano, e acho que é importante reforçar isso. A partir do 7 de setembro, com todas as suas especificidades, o Brasil se transforma num país independente e soberano. O que a gente tem é não só a manutenção da escravidão, como, e essa não é uma expressão minha, mas uma expressão do historiador Luiz Felipe de Alencastro, uma aposta da escravidão para o futuro. Essa é a grande aposta que o Brasil faz, né, entre 1822 e 1823. Tanto que todas as possibilidades, inclusive pensadas e propostas por homens importantes desse processo de independência, como Bonifácio, que tinha um projeto de emancipação gradual da escravidão, né, da entrada da mão de obra indígena como uma mão de obra livre, de reforma agrária, isso não foi sequer discutido na Assembleia Constituinte. Por quê? Porque existe um sentimento de identidade que se constrói durante toda a colônia e que se reforça nessa independência, que tem, na verdade, essa condição de proprietário de escravizado como algo comungado. Essa é uma especificidade também da história do Brasil, né? Como a escravidão foi essa instituição basilar da nossa história colonial, e no caso do Brasil, ela tem uma particularidade que é a sua capilaridade, né? O Brasil foi uma colônia em que pessoas com poucas posses poderiam adquirir um escravizado ou uma escravizada, em grande parte por conta da dinâmica do tráfico transatlântico. Então, isso fez com que a escravidão que o lugar de proprietário de escravizado não fosse algo só das elites, né? Pessoas de pouca, né, de uma condição mais módica, também eram proprietários de escravizados. Então, essa identificação, ela se consolida, né? Ela organiza a independência do Brasil e esse processo de construção de um Estado nacional brasileiro a partir da independência. Então, vou concordar totalmente com o Laurentino quando ele afirma que a escravidão é uma espécie de fio condutor para se compreender a história do Brasil, sem sombra de dúvida, né? Durante a vigência dessa instituição, mas também as suas heranças, né? Porque em história a gente muitas vezes está preocupado, e por razões, né, inclusive do que a gente gosta, né, do próprio... do que é interessante da história, são muitas vezes as rupturas, as transformações, né? Mas a história também é feita de permanências, né? E a escravidão é uma escolha de uma manutenção de um sistema que estava funcionando muito bem para um grupo específico, né, que agora de brasileiros, e que acaba também se tornando um fator que constitui a identidade desse cidadão. Em última instância, só tem exercício de cidadania no Brasil por conta da escravidão. Isso é muito sério. E isso ajuda a gente a entender o peso que a escravidão teve durante a vigência, quer dizer, após 1822, né, durante toda a vigência do Império, e ajuda a gente a entender também como que o racismo se transforma numa pilastra sólida, né, que nem mesmo o fim da escravidão abala, né? Então, a gente tem essa aposta, que é uma aposta que é muito bem feita, que é uma comunhão, né, por parte da elite, mas uma comunhão que também era compartilhada por parte desses cidadãos mais pobres, né? Só para tentar deixar mais claro, né, quando a gente pensa na instituição escravista, a gente tem dois polos, né? Eu tento falar um pouco isso no livro, nos dois livros, na verdade. Um dos polos é o escravizado, e o outro polo, né, da instituição escravista é o proprietário de escravizado. A liberdade é algo que se dá entre esses dois polos, porque a gente está pensando numa escravidão, inclusive no Brasil, que isso não é uma
uma condição só do Brasil, é da escravidão moderna, que é uma escravidão racializada. Ou seja, só pessoas não brancas podem ser escravizadas. Então, a liberdade, ela é condicionada também pela pertença racial desses sujeitos. Então, muitas pessoas que adquirem a liberdade durante a vigência da escravidão, chamados alforriados e alforriadas, são obrigados a criar estratégias de sobrevivência, muitas vezes próximos dos seus antigos senhores, porque a alforria era um direito costumeiro. A gente só vai ter uma legislação sobre a alforria em 1871, quando já se há uma percepção muito evidente de que a escravidão vai acabar no Brasil. Não se sabia quando, mas com a lei do ventre livre há essa percepção. Então, a escravidão ela é enfim, um núcleo duro para se compreender a história do Brasil, tanto no que diz respeito à população escravizada e as dinâmicas envolvidas, né, na vida dessas pessoas, né, dinâmicas essas que muitas vezes a gente não estuda, e quando estuda muitas vezes de uma maneira organizada só pela chave da violência, né? Então, dificilmente os escravizados são entendidos, por exemplo, como trabalhadores do Brasil, quando, na verdade, eles que organizam, do ponto de vista material, constroem esse país. Mas também a gente precisa entender que nós estamos falando de uma sociedade de proprietários de escravizados. Né? É um sentimento, é uma pertença compartilhada que faz com que a gente entenda muitas das manutenções que a gente observa hoje em dia no Brasil. Agora eu vou fazer perguntas individuais. Até para dar um tempinho para a Inaê tomar uma água, fazer primeiro para o Laurentino. Considerando, né, na vida a gente, cada dia é uma nova oportunidade de adquirir conhecimento, então eu imagino que o Laurentino que escreveu Escravidão talvez seja um pouco diferente do Laurentino que escreveu a primeira trilogia, né? Enfim, a gente como profissional vai sempre adquirindo novas coisas e tal, mas eu até comentei com você antes ali, se tem alguma coisa entre quando você escreveu 1822 e que quando você olhou agora sob o prisma da escravidão, se teve algo que te provocou uma sinapse que talvez você não tenha tido à época, mas entrando na curiosidade da coisa do escritor, do processo de escrita mesmo, assim, né, e do seu processo intelectual ali ao pesquisar e ao transpor isso para as páginas. Sem dúvida, eu acho que existe uma curva de aprendizado no meu trabalho. A trilogia Escravidão nasceu da primeira trilogia, que eu diria assim, entre aspas, é uma história mais branca do Brasil. Os protagonistas são os portugueses e os descendentes de portugueses que aparecem como os pais da pátria no panteão da história nacional. Claro que eu lido com as sutilezas desses personagens. Eu procuro mostrar, por exemplo, que eles não eram totalmente heróis nem totalmente vilões, que eu faço, por exemplo, com o Dom João VI. A escravidão aparece na primeira trilogia, tem capítulos importantes sobre a escravidão no 1808, no 1822 e também no 1889, sobre o movimento abolicionista. Mas é como se fosse assim um pano de fundo, um elemento que apenas compõe uma moldura. A trilogia não. A trilogia Escravidão, ela bota a escravidão como o foco principal da história do Brasil. E realmente, eu acho que muda totalmente a maneira de você ver este país, a construção desse país, ao observá-la pela perspectiva da escravidão. E não é à toa, por exemplo, que eu abro 1822 descrevendo o príncipe Dom Pedro na margem do Ipiranga. O terceiro volume de Escravidão, que é sobre da independência até a abolição, eu abro descrevendo o espancamento de uma pessoa escravizada no calabouço. Então muda totalmente. Aliás, ao contrário, eu faço
digamos, essa comparação, né, entre o quadro do Pedro Américo e esse quadrinho que está lá na Biblioteca Nacional da Austrália. Então, é um aprendizado da minha parte, mas eu gostaria que os leitores me acompanhassem nesse aprendizado. Porque este é o aprendizado que hoje é absolutamente fundamental para a compreensão do Brasil que nós temos e principalmente para a construção do Brasil do futuro. Se nós ficarmos apegados a essa mitologia que nos foi imposta até agora, pela o que a gente chamaria de uma historiografia tradicional brasileira, nós vamos construir o Brasil sobre premissas falsas, sobre bases falsas. Ou seja, acreditando em coisas que nos foram impostas e que distorcem, corrompem a nossa maneira de ver a nossa identidade nacional. Por exemplo, a ideia de que a escravidão no Brasil teria sido mais boazinha, suave, patriarcal, comparada com de outros territórios escravistas, e que isso teria resultado numa democracia racial. Isso é um projeto nacional de auto-engano, mas compromete seriamente a construção do futuro. Porque se você acredita que o Brasil é uma democracia racial, na hora de botar o voto na urna, você não vai escolher candidatos e partidos que se comprometam com o enfrentamento da herança da escravidão, porque o problema não existe. Por que você vai fazer esse tipo de escolhas? Por isso que é muito importante nós amadurecermos como cidadãos brasileiros na compreensão da nossa história. Eu acredito que eu amadureci. Eu não reescreveria a primeira trilogia, não. Acho que o que eu tinha que contar está ali, é muito interessante. Mas a segunda trilogia, eu acho que ela completa, ela dá plenitude ao meu trabalho, dá mais consistência do que se eu tivesse parado no livro 1889. E as respostas todas são muito complementares, né? Porque são trabalhos complementares, mas aí essa última resposta do Laurentino trouxe para essa pergunta que eu quero fazer para a professora Inaê. No livro O Racismo Brasileiro, que ela lançou em 2022, na abertura ela conta por que ela decidiu escrever esse livro, e eu vou pedir para ela contar aqui, mas eu acho que exemplifica muito desses resquícios na nossa sociedade, das coisas que a gente ainda precisa enfrentar, das coisas que ainda chocam e que não chocam, né? Então, eu vou te pedir, professora, para contar por que você decidiu escrever O Racismo Brasileiro naquele momento em que você decidiu escrever. Bom, eu decidi escrever esse livro logo depois do assassinato do George Floyd, né? Eu acho que foi algo que impactou, pelo menos, enfim, em grande medida o Ocidente, né? Enfim, mas o que me fez querer escrever esse livro não foi, infelizmente, né, exatamente o assassinato de George Floyd, porque eu sou uma professora de História da América, eu estudo os Estados Unidos, estudo a questão racial nas Américas, e eu sei que ele não foi o primeiro, nem será o último homem negro a ser morto pela polícia nos Estados Unidos. O que me comoveu foi o susto que o Brasil tomou com o assassinato dele, né, como se isso não acontecesse aqui. Isso me deixou absolutamente indignada. Eu acho que foi muito nessa ótica, porque eu tinha meu filho que está ali, meu filho caçula tinha meses, e eu, enfim, sistematizei o que seria o índice, né, do livro. A ideia era justamente, e a ideia já nasceu meio que pronta, e isso, obviamente, nasceu pronta porque eu já tinha feito uma série de outros trabalhos, como História da África e do Brasil Afrodescendente, em que o foco é nas experiências africanas no Brasil, né, e da história negra no Brasil. Então, o protagonismo é única e exclusivamente negro nessa obra, mas no Racismo Brasileiro, acho que, de certa maneira, eu fiz o caminho oposto do Laurentino. No Racismo Brasileiro, eu falei, eu não quero falar sobre a ótica ou o protagonismo negro, embora ele esteja presente no livro. Mas o meu objetivo é mostrar como o racismo se constitui e é uma escolha referendada e constante, principalmente nos momentos agudos da história brasileira, que são os momentos de virada da história política, né? Então, o objetivo foi esse, para mostrar, para tentar mostrar, para ajudar, né,
demolir esse mito da democracia racial, né? Que é um mito que justamente ele parte do pressuposto de que, em tese, a escravidão no Brasil seria mais branda, né? E que aqui nós não tivemos as leis segregacionistas, como nos Estados Unidos e na África do Sul. E, ao estudar, sobretudo, né, o viés da história da formação do Estado Nacional Brasileiro e das elites brasileiras, eu posso afirmar sem nenhuma sombra de dúvida que a gente não teve lei segregacionista porque não precisou ter, né? Porque, se a gente analisar as leis que foram criadas, principalmente na virada do século XIX para o início do século XX, quando nasce a nossa República, a gente vai observar uma série de mecanismos de marginalização sistêmica da população negra, sem que a raça seja apresentada como um desses fatores, né, ou a razão principal. Então, o objetivo do livro era esse, era mostrar que não existe a história do Brasil sem o racismo. E não foi nem um pouco prazeroso escrever esse livro. Na verdade, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Confesso que não farei algo nessa linha de novo, porque é uma constatação um pouco sufocante. E eu terminei de escrever o livro justamente em 2022, no momento em que a gente não sabia qual seria o rumo que o Brasil iria tomar, né? E era uma coisa muito angustiante, porque, por um lado, tinha um lado meu que via as notícias e ficava desesperada, falava, meu Deus, como o Brasil chegou aqui. Depois eu sentava para escrever o livro e falei, é óbvio, eu sei por que o Brasil chegou aqui, né? A gente tem um acúmulo de uma história de exclusão, de violência, que não é apresentada dessa maneira, né? E, de novo, não é apresentada de forma proposital. É um projeto não apresentar a violência do Brasil. É um projeto apresentar o Brasil como uma democracia racial. Isso significa manter os privilégios, né? Então, esse livro, na verdade, é um livro que fala sobre um termo que agora está muito em voga, né? Que é o termo da branquitude. Então, como que a branquitude se constitui no Brasil? Mas eu prefiro um sinônimo que eu acho que ele é mais fácil de entender, que é a ideia da supremacia branca. Como que nós temos na história do Brasil uma história de supremacia branca, sempre, né? Apesar de uma série de lutas, ou também por conta de uma série de lutas, porque esses medos, né, que o Laurentino comentou no processo de independência, eles são constantes, e eles vão aparecer em outros momentos da história do Brasil, né? A gente tem, por exemplo, a campanha de Canudos, é uma coisa que mobiliza muito o Estado republicano, porque é uma nova... Enfim, se teve uma coisa boa de escrever esse livro, foi entender que, ao mesmo tempo que a gente tem uma estrutura que é racista, né, e que cria um castelo de privilégios para um grupo muito específico, a gente também tem uma coisa que em história a gente está acostumado a trabalhar, que é a disputa da história, né? O fato da gente aprender a história dos vencedores não significa que não existiu as histórias dos vencidos e que essas histórias não tiveram impacto na construção, né, de uma ideia de Brasil. Então, no livro eu tentei também fazer esse contrapeso, né, mostrar essas escolhas reiteradas por uma estrutura racista, mas, ao mesmo tempo, pontuar, e aí em consonância com o livro da história da África, do Brasil afrodescendente, esses protagonismos, essas experiências que a gente nem sabe que existiu. É um nível de silenciamento que é assustador, né? A gente tem personagens da história do Brasil que são figuras incríveis, né? Que são de uma vanguarda impressionante e que a gente não sabe das histórias deles, e se sabe, não sabe que são homens negros ou mulheres negras, né? Então, a ideia foi justamente tentar ajudar a construir um olhar um pouco mais crítico da história brasileira, para que a gente entenda não só o passado, mas, como todo bom historiador e boa historiadora quer, que a gente entenda melhor o nosso presente, né? Que país é esse? É isso. Ó, eu estou com as perguntas aqui, vou fazer quase todas, ou algumas delas. Mas antes, aproveitando, né? A gente está nesse ambiente lindo, de tanta gente reunida em torno de livro, 2 escritores aqui, e além dos assuntos que se relacionam, das ideias que se relacionam, de visões de país que se relacionam, tem algo que, enfim, eu como consumidor do trabalho de vocês dois reparo, é que eu acho
elas parecidas no sentido também de que são prazerosas de ler, ainda que quando tratam de assuntos que machucam, né? Mas são duas prosas muito fluidas, são leituras que, mesmo para as pessoas que, por exemplo, a minha mãe, que não tem formação universitária, leu as obras de vocês dois. Inclusive, eu tenho uma anedota rápida, tem 3 tias da minha esposa que moram do outro lado da rua da gente, que elas leram as obras de vocês dois e fizeram fichamentos das duas. Elas são professoras aposentadas do ensino infantil em Minas, elas fizeram fichamentos, adoraram e tal. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo de vocês de escrita, assim, em quem vocês se inspiram na hora de escrever dessa forma, o que vocês pensam, quem que vocês querem atingir, por que vocês escrevem da forma como vocês escrevem, e registrando mais uma vez esse elogio, porque as duas formas são muito fluidas, prazerosas de ler, aquela coisa que tira toda aquela coisa que a gente tinha na escola, pequenininho, de achar que a leitura pode ser chata. Não, a leitura do assunto mais complicado pode ser prazerosa e você sentir mesmo tendo uma experiência, né? Como que é esse processo de vocês? O que motiva as decisões que vocês tomam na hora de sentar e escrever da forma como vocês escrevem? Quem quiser. Posso começar? Para mim é fácil de responder. Assim, eu escrevo dessa forma porque eu fui professora do ensino básico, né? Então, acho que essa foi a minha grande escola e é uma preocupação que eu tenho hoje como professora universitária, mas com um olhar e uma compreensão, né, do papel crucial que a escola tem na formação da cidadania brasileira. Então, a minha ideia de escrever livros, né, que tenham essa perspectiva que não seja totalmente acadêmica, né? Embora eu tenha livros que sejam rigorosamente acadêmicos, né? Lembrando que, enfim, só fazer uma pequena parte para dizer que muitas vezes a gente pode achar um pouco mais enfadonho essa leitura acadêmica, mas que ela é fundamental para a construção de um saber histórico crítico, né? Então, assim, eu só posso escrever um livro como esse porque muitos historiadores e historiadoras do Brasil mergulharam em arquivos, né, estão dialogando com a historiografia, ficaram 4, 5, 6 anos lendo sei lá quantos mil manuscritos nos mais variados arquivos. Então, eu gosto muito de pontuar isso. A gente tem uma historiografia brasileira extremamente competente, sobretudo na questão, né, na história do Brasil, na história da escravidão no Brasil e na história das relações raciais no Brasil, né? Então, em grande parte, eu acho que esses meus 2 livros, eles unem esses 2 lugares que eu já pertenci. Um eu continuo pertencendo, o outro eu não sou mais. Eu já fui professora de escola, então ter que explicar para um menino e uma menina de sei lá, 14 anos, né, a complexidade, o dinamismo da história me fez ter que quebrar um pouco a cabeça, porque alguns conceitos não estão dados, então como é que eu vou explicar isso, né, de uma maneira que se faça compreensível, né, sem que eles precisem ler, sei lá, quantos outros livros. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, né, o prazer e a honra de fazer parte de uma historiografia que é muito competente, né, que está há muito tempo escrutinando a história do Brasil, né, mergulhando na história da escravidão, mergulhando na história das relações raciais no Brasil, para ajudar a construir esse olhar mais crítico. E eu também acho um pouco, Tiago, que eu sou uma romancista meio frustrada, não tenho essa capacidade, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler literatura, enfim, sou muito alimentada pela literatura, e nesses últimos tempos, sempre li muita coisa, mas nesses últimos tempos tenho lido muitos autores e autoras, literatos negros, principalmente brasileiros, mas não só, tem muitos estadunidenses, alguns autores e autoras africanos também que me marcaram profundamente, e caribenhos. E o olhar, eu acho que tem uma sofisticação, um jeito de narrar, né, de se colocar também na história, e o lugar a partir do qual você olha para o mundo com o qual eu comungo. Então, acho que seriam essas 3 grandes influências. Obrigada. Bem, antes de mais nada, eu quero fazer uma confissão. Eu gosto mais de ler e pesquisar do que de escrever. Eu
eu gosto de ler e pesquisar pelo prazer da descoberta. Eu tenho uma curiosidade insaciável pelo mundo, pelas pessoas, desde que eu era muito jovem, adolescente. E é por isso que eu escrevo, porque esse fascínio da descoberta eu quero passar adiante. Porque essa também é uma... E além disso, assim como a Inaê acabou de dizer que ela escreve de forma simples e fácil de entender, porque veio do ensino fundamental, e essa declaração realmente é muito interessante, eu procuro escrever de forma simples e fácil de entender, porque eu sou jornalista. O jornalismo tem essa missão permanente, que é ser simples na linguagem. O jornalista que for empolado, rebuscado, ele não consegue atingir o público que ele deseja. E o jornalista também tem essa característica, o bom jornalista, né, vamos dizer assim, a profissão tem essa característica maravilhosa que é, você aprende e ensina o tempo todo. Ao fazer reportagem, você está aprendendo. Todos os dias, toda semana, é uma atividade que nos obriga a um aprendizado permanente. Você nunca se acomoda, mas com a obrigação de ensinar em seguida, a chegar ao seu público, seja através de um jornal, de uma revista, televisão, ou a internet, um podcast. Você tem essa obrigação de aprender e ensinar, aprender e ensinar, aprender e ensinar. O jornalismo, ao longo de muitas décadas, séculos, desenvolveu técnicas para capturar e reter a atenção do leitor. E é isso que eu procuro fazer nos meus livros, né? A maneira de organizar o texto, de fazer um título, fazer uma linha do tempo, um mapa, uma infografia, uma ilustração, a maneira de fazer a sequência dos capítulos para que o livro não fique muito monótono, muito previsível. Tudo isso são coisas que eu aprendi ao longo de 40 anos de experiência nas redações. Além disso, importante, eu sempre faço questão de delimitar essa fronteira. Eu não sou um historiador com formação acadêmica, eu sou um jornalista que faz livros, reportagens sobre a história do Brasil. Portanto, eu preciso de ajuda de quem sabe mais desse assunto do que eu. Então, assim, eu procuro orientação. Por exemplo, na escravidão, o embaixador Alberto da Costa Silva foi meu orientador o tempo todo, me deu orientações, dicas, sugestões e também corrigiu coisas que, se eu tivesse publicado a seco, teriam comprometido muito a minha credibilidade, que já não era muito boa. Então, é assim, eu procuro orientação e eu procuro ser fiel às fontes que a academia já referendou. Eu não posso reinventar a roda, eu posso fazer uma outra leitura, usar uma linguagem diferente, mas eu tenho que me manter fiel e respeitar as fontes credenciadas sobre esse assunto. Vou começar a ler as perguntas aqui. Uma do Diego Cardoso, que é escritor também. Pergunta interessante. Por que, obviamente todas as perguntas são interessantes, né? Por que o militarismo é tão reverenciado no desfile do 7 de setembro? É algo que, enfim, hoje em dia está naturalizado, né? E eu imagino que seja algo mais recente também, a parada das paradas. Eu não sei essa resposta. Vou aproveitar que estou ao lado de um jornalista muito mais experiente que eu e pesquisador de história e uma professora de história. Mas hoje em dia a gente associa, né? 7 de setembro, desfile dos militares e tal. Mas, enfim, ao mesmo tempo também, se algum de vocês não tiver essa resposta de exatamente em que momento começou, a gente pode traçar também para mais para trás, para o século XIX, qual que foi a participação do militarismo nesse processo, né? O Laurentino já falou um pouco sobre isso também, de um militarismo recém-formado e às pressas ali e tal. Mas se vocês souberem essa resposta ou quiserem dar qualquer outra contribuição, por que o militarismo é tão reverenciado no desfile de 7 de setembro? Bem, eu acho que os militares herdam na República o papel do poder imperial, ou tentam, né? Tentam assumir. Não é à toa que, durante o governo do Bolsonaro, isso foi insistido tão
fortemente, né? Nós somos o poder moderador e tal, cuidamos da Constituição e das instituições. Mas os militares, de certa forma, herdam esse papel. O Brasil é um país de construção autoritária. Assim, nós temos o período mais longo de democracia que nós temos é o atual. 4 décadas, menos de 4 décadas, se nós levarmos em conta a campanha das diretas de 1984. O ano que vem completa 4 décadas. O resto é construção de cima para baixo. É a coroa portuguesa, no período colonial, que organiza e orienta a ocupação do território. Depois nós temos uma história imperial, desde a chegada da corte, que a rigor começa ali o Brasil imperial, em 1808, e vai até 1889. Um golpe militar que implanta a república, um período de ditadura com Floriano Peixoto, depois aquela mesma elite imperial escravista que mandava no Império passa a mandar na República, com a política dos fazendeiros, da política do café com leite, e depois uma série de ditaduras, o Estado Novo, o regime militar de 64. Por quê? Porque embaixo tem um oceano de pobres, analfabetos e escravizados. É assim, é uma sociedade que nunca foi autorizada e habilitada a tomar o rumo dos destinos nas suas próprias mãos. Então, é uma elite imperial ou uma elite militarizada, republicana, que se responsabiliza para a construção do país. Isso aparece no 7 de setembro, quando o Exército, as Forças Armadas, se apresentam como o avalista para que esse país não mergulhe na desordem, no caos, na violência e se desfaça, como muito provavelmente aconteceria, porque, digamos assim, os elementos químicos de formação da nossa equação são muito frágeis e muito dispersos e muito perigosos, dada a situação em que esse país foi construído, né? Sem cidadania, sem nenhuma possibilidade, construído em cima de escravidão e analfabetismo e pobreza. É minha teoria, viu? Isso é teoria minha, só isso só. Bom, além dessa nossa trajetória um tanto quanto autoritária, né, como o Laurentino pontuou, existe uma percepção dos militares, ou pelo menos de uma elite, né, militar no Brasil, da necessidade de criar ou de se apropriar, né, ou dialogar com símbolos nacionais, justamente no momento em que eles passam a controlar a República, né? Enfim, são eles que, em grande medida, estão à frente da proclamação da República e vão ocupar os principais cargos. É uma república que é militarizada, que tem as Forças Armadas como né, uma força fundamental da dinâmica política do país, mas há uma percepção por parte dessa classe dirigente, né, das Forças Armadas, da necessidade em minimamente referendar o seu poder. Então, há uma leitura da necessidade de estar presente nessa data magna, né, nessa data de fundação do Brasil, que é o 7 de setembro. Então, ao longo do século XX, a gente começa a observar essa apropriação por parte das Forças Armadas desses símbolos, né? Então, o que acontece, por exemplo, em 1922, há uma grande comemoração do centenário da independência do Brasil, né? Há uma recuperação também muito positiva por parte dessa elite política e militar da figura da princesa Isabel, né? Então, os militares também têm uma percepção de que é tenso, né? É um campo bem minado, então era necessário recuperar e dialogar com alguns símbolos que já estavam marcados e, querendo ou não, né, sobretudo a partir da década de 1840, há uma sistematização de uma ideia de Brasil, né, fomentada em grande parte pelo IHGB e pelos homens que estavam à frente do IHGB, e que constrói essa ideia do 7 de setembro como a data magna de fundação do Brasil, e essa elite militar recupera isso, e nós temos uma longa duração dessa recuperação que a gente vê hoje, né?
Antes de fazer mais uma pergunta da plateia, só um adendo importante, porque eu citei a Todavia e Editora Palas, que lançou História da África e do Brasil Afrodescendente, e eu falei o nome da Globo Livros errado, Editora Globo, estou vendo o Mauro Palermo ali, Editora Globo é o Jornal Globo, né? Globo Livros, e o Laurentino está lançando um livro novo, né, Laurentino, que é a versão condensada da trilogia, né? Sim, eu estou lançando uma versão juvenil ilustrada da trilogia. Isso veio de uma sugestão de pais e professores, porque a primeira trilogia, Escravidão, embora ela tenha... Desculpe, é esse livro aqui. Embora ela tenha uma linguagem, eu diria assim, fácil de entender, são 1.500 páginas, mais de 1.500 páginas. Isso assusta, né, um estudante adolescente, um leitor jovem. Então, com a ajuda de um autor especializado nesse público, que é o escritor Luiz Antônio Aguiar, nós consolidamos num livro de poucas mais de 300 páginas, claro, mantendo a consistência do conteúdo, pelo menos eu acredito que isso tenha sido feito, mas é um livro mais condensado e com uma linguagem mais adaptada a esse público. Maravilha. A pergunta da Ana Luísa Fialho. Em 2023, a Lei 10.639, que é uma lei que, não sei se vocês sabem, obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do Brasil, públicas e particulares. Essa lei está completando 20 anos e já vem demonstrando muitos impactos nas produções universitárias. Como vocês podem observar o papel desse tipo de política pública na construção dessas novas independências, dessa nova independência, que foi o que vocês responderam na primeira pergunta, né? Essas formas mais complexas e completas de contar a independência do Brasil. Qual o impacto da participação de políticas públicas como a Lei 10.639 nessa produção de conhecimento? Bom, eu acho que o impacto ele é fundamental, né? Porque, primeiro, é preciso pontuar que essa é uma lei importantíssima e que é fruto do movimento negro brasileiro, né? Não existiria essa lei se não existisse o movimento negro brasileiro. Na verdade, não existiria nenhum tipo de avanço na questão racial se não existisse o movimento negro brasileiro na sua pluralidade, né? Então, mas essa lei, ela tem uma história que é muito interessante, porque ela chegou a ser anunciada ou debatida na Constituinte, não foi para frente de 88, né? Esse debate foi vetado, e o movimento negro se rearticulou para que essa lei fosse promulgada. Enfim, ela foi sancionada pelo presidente Lula em 2003, e é uma lei que faz uma crítica, obviamente, né, à Lei de Diretrizes e Bases, né, ao currículo brasileiro, como nós mantemos uma história predominantemente branca do Brasil, né, e eurocentrada. Então, nós, quando temos, né, a presença negra, a presença indígena, ela é pincelada aqui e ali no livro didático, e geralmente durante a vigência da escravidão. Acabou a escravidão, não tem mais negro no Brasil, né? Então, é uma lei que ela é fundamental, porque, em grande medida, ela recupera, em primeiro lugar, a necessidade da gente falar das histórias africanas, não só porque elas são interessantíssimas, né, mas porque a gente tem uma quantidade significativa de povos africanos que construíram este país. Na condição de escravizados, sim, mas isso não muda que eles foram a mão de obra que construiu esse país, não só do ponto de vista material, mas cultural. Então, o português que a gente fala aqui, em grande parte, é a herança né, das línguas que vieram de diferentes partes do continente africano, aspectos da nossa literatura, da nossa culinária, né, da música, que é, como diz, né, o sociólogo norte-americano Du Bois, é o grande presente que os negros dão para a humanidade, é a música, né? Então, isso nas Américas todas. Então, é uma lei que, em primeiro lugar, obriga esse diálogo, né? Porque antigamente histórias da África, assim, a gente não tinha. Eu não aprendi nem na graduação, né? Assim, eu peguei uma optativa, não era porque eu, enfim, tinha interesse, mas assim, né? Quantas pessoas, quantas gerações se formaram de professores que nunca viram história da África, né? E quando viram, porque todo mundo estudou Egito, não entendeu que estava na África. Então, que também é um problema há muito tempo denunciado por vários intelectuais africanos, né? E ao retomar essa necessidade das histórias africanas para entender o Brasil, obviamente a gente também tem que entender o Brasil a partir da sua
afrodescendência, né? Então, essas histórias negras, como que a população negra esteve e experimentou este país, né? Então, é uma lei que ela é fundamental na organização e na consolidação de um país antirracista e democrático, porque não existe democracia onde tem racismo. Então, a gente precisa, né, partir desse pressuposto. Enquanto a gente tiver uma sociedade como a nossa, que é profundamente racista e por escolha, né, nós vamos ter uma democracia que vai estar sempre a perigo, sempre. É só recuperar a história do Brasil que a gente vai ver o que a gente viveu nos últimos 4 anos, não é exatamente uma novidade, né? Então, o que a gente tem com essa lei é a necessidade de um diálogo mais profundo com as escolas, né, que, infelizmente, durante muito tempo, foram instituições de manutenção do racismo. Porque quando você abre um livro didático e você não vê uma figura negra, e você é um país que 50% da população se autodeclara negro, você está passando uma mensagem que é evidente. Não há lugar para você nessa história, né? Então, é uma lei que ela tem uma dimensão muito interessante, que passa não só por uma imagem positivada da população negra, né, como protagonista em variados momentos, em diferentes escalas da história do Brasil, mas também um sentimento de pertença das crianças negras brasileiras pela história do Brasil, né? Eu acho muito curioso que o Brasil é um país em que as pessoas se sentem envergonhadas de serem descendentes de escravizados, mas não se sentem envergonhadas de serem descendentes de proprietários de escravizados. Então, essa lei ela permite que a gente tenha um olhar um pouco mais crítico para um currículo que é engessado. Eu acho que o currículo de história do Brasil é muito problemático, mas essa lei é uma espécie de luz no fim do túnel, né? Uma lei que promoveu mudanças muito importantes. Então, a gente tem uma transformação na publicação dos livros didáticos. Os livros didáticos se viram obrigados, né, a ter que dialogar, a ter que, enfim, ir atrás desse conteúdo. Em parte, o meu livro, que foi, em grande medida, né, o livro que eu escrevi e publiquei pela Palas, é um livro que foi feito nesse sentido, assim, olha, não sou eu falo isso desde no comecinho do livro, não sou a favor do currículo brasileiro, mas é esse currículo que a gente tem, e a gente tem uma lei que obriga o ensino de história da África e do Brasil afrodescendente. Então, o que eu fiz nesse livro aqui das histórias da África e do Brasil afrodescendente? Eu peguei todo o currículo, a grade curricular da história brasileira aqui, que é dada, e fui falando, ó, dá para falar de África aqui, 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 né? Na história do Brasil dá para pensar essas articulações, porque, enfim, né, primeiro que quando a gente tem a obrigatoriedade de uma lei, existe o problema, uma dificuldade da formação dos professores. Então, não adianta só a lei, tem que formar os professores, os novos e os que já estão atuando, né? Isso foi feito em grande medida nos primeiros anos do governo Lula, quando a lei foi implementada, mas tem que ser uma ação continuada, né? E, além disso, né, o livro também pressupõe olhar para esses silenciamentos, né, que a história do Brasil traz sobre as pessoas e os personagens negros. Então, trazer, também não é por acaso que boa parte dos estudos feitos em história, sobretudo no pós-abolição, né, trazem histórias, biografias, histórias de trajetória de vida de personagens fundamentais que a gente nem sabe ou que existiram ou que eram negros, como eu já mencionei anteriormente. Então, é uma lei fundamental, né, que faz uma mudança que eu considero muito importante na produção do material didático, que mobiliza muitos professores, principalmente os professores negros, né, que, sem sombra de dúvida, quem está na frente fazendo com que essa lei seja aplicada, porque é, infelizmente, importante pontuar que existe uma resistência grande a essa lei, principalmente quando a gente está falando das questões religiosas, né? A intolerância religiosa no Brasil é algo ainda muito latente, sobretudo para as religiões como Candomblé, Umbanda, né? Religiões de matriz africana. Então, e toda vez que isso é levantado na escola, muitas vezes causa ainda problema no Brasil, que é importante dizer, é um país laico, então a gente pode aprender sobre todas as religiões e deve aprender. Mas é uma lei que, enfim, que tem essa importância, mas que é uma importância, como toda...
né, como toda ação afirmativa, né, porque ela faz parte de uma ação de reparação que parte do pressuposto do reconhecimento do racismo, das ausências negras, né, no espaço escolar e na formação de uma ideia de Brasil, mas isso é uma coisa que ela é processual, né? A lei sozinha não muda, o que muda são as pessoas fazendo essa lei entrar em vigor, algo que a gente ainda está batalhando muito para que se efetive. Existe, como eu disse, né, um caminho muito interessante. Eu oriento muitos professores da rede que têm propostas incríveis para fazer articulações da história local com histórias de povos africanos. Enfim, tem várias estratégias educacionais incríveis, mas ainda há uma resistência significativa sobre esse assunto, que é algo que precisa ser pautado, e por isso eu sou a favor de mais ações afirmativas até cansar. Olha, eu às vezes vejo as pessoas muito desanimadas com o Brasil, até frustradas com o próprio exercício da democracia no Brasil, mas quando você olha no detalhe, nós estamos colhendo os frutos da democracia. Tem coisa muito boa acontecendo. Essa lei é um dos frutos da democracia. Como é, por exemplo, a lei de cotas. É preciso levar em conta que antes nós tínhamos um projeto nacional de esquecimento. Como nós conversamos aqui, a história, a maneira como ela é construída, narrada, interpretada, a construção dos símbolos nacionais, às vezes são usados como uma maneira de perpetuar estruturas de poder, de dominação, de submissão de uma parte da sociedade em relação à outra. Isso é muito forte em relação à escravidão. No meu ensino fundamental, se eu passei pela Lei Áurea, foi muito. Era um não assunto. Quando o professor e historiador e político Abdias do Nascimento fala em genocídio do negro no Brasil, ele não está falando apenas da eliminação física do negro que existe, que está em andamento, mas num processo de esquecimento, de apagamento da memória. Isso é parte, isso é muito forte. Eu li com muita atenção, eu resisti muito à ideia do genocídio, né? Mas ao ler com atenção Abdias do Nascimento, eu percebi que é isso, um apagamento, uma eliminação da memória, das raízes africanas do Brasil. E essa lei vem corrigir isso. Então nós precisamos, digamos assim, incentivar esse tipo de políticas públicas, porque a escravidão não é coisa do passado, é coisa do presente, é coisa do futuro. É fundamental que nós olhemos para a escravidão e estudemos e façamos uma reflexão sobre isso. É preciso apostar e escolher políticas públicas que favoreçam o combate a esse projeto nacional de esquecimento, porque isso vai resultar numa sociedade mais madura, mais habilitada a tomar decisões em relação ao futuro. Ó, gente, a gente chegou ao final. Agradecer a todos vocês por estarem aqui, quem mandou pergunta, agradecer aos nossos intérpretes em Libras, palmas para eles, por favor. Eu vou, enfim, Inaê e Laurentino dizerem umas últimas palavras de encerramento. Da minha parte, eu fico por aqui, agradeço. Eu também. Bem, eu só agradeço muito a Bienal transformou a minha vida, esse espaço aqui, eu cheguei aqui várias vezes inseguro, sem saber o que ia acontecer na minha vida, se escrever um livro de história era uma coisa interessante ou não, se um homem branco escreveu uma parte importante da história negra no Brasil, fazia sentido, ia me botar num nível de risco a Bienal sempre me transformou, porque eu cheguei aqui e descobri que é tudo muito fascinante, é tudo muito transformador. E isso tem a ver com o universo dos livros, né? Os livros transformam os leitores, transformam os editores, transformam o mercado editorial, mas transforma especialmente os autores. Eu sou um homem
profundamente transformado pela Bienal e pelo mundo dos livros. Então, minha gratidão a todos vocês. Obrigado. Bom, também queria agradecer muito o convite, é um prazer, é minha primeira Bienal, então especial, né? 40 anos de Bienal. E dizer, enfim, que acho que, né, estar em meio a livros, a conhecimento, a saberes, a histórias, é um caminho fundamental para uma série de transformações, principalmente as transformações que eu acredito serem necessárias. E eu fico muito contente em poder estar nesse espaço e ver que ele é um espaço mais plural do que ele já foi antes, né? Que a gente tem mais autores e autoras negros, autores indígenas, mais autoras LGBTQIA+, né? Que a ideia, né, de quem pode contar uma história está sendo ampliada. E quando isso é ampliado, né, as possibilidades de identificação, de pertença, e as próprias histórias também aumentam, né, e a gente pode se identificar mais ou de formas diferentes com elas. Então, que bom que a gente pode ler mais, de forma mais variada, e que bom que a Bienal está se tornando esse espaço mais diverso, e agradecer mais uma vez o convite. Obrigada.